Olá, pessoal. Olá, boa noite. Vamos checar se está tudo bem por aqui. Estão me ouvindo? Vou dar um tempinho aí só para receber um ok. Boa noite! Espero que estejam bem. Vamos fazer uma conversa breve, light, gostosa hoje. Você que está afim de ouvir reflexões interessantes sobre o cérebro humano, já vou entrar já com vocês. Eu vou dar um tempinho para o pessoal entrar, tá? Tudo ok por aqui. Pessoal, eu vou ligar a transmissão do Instagram, tá? Vou deixar aberto aqui também. Esse início de live é sempre assim, né? A gente fica organizando as coisas, mas é interessante porque aí a aula fica, né? Fica para a posteridade. É uma aula ministrada ao vivo e que fica para a posteridade. Deixa eu colocar aqui para o pessoal também. Boa noite, pessoal do Instagram. Espero que estejam bem. Essa aula vai ficar aí para vocês também. Eu abri a transmissão ao vivo dúbia, transmissão ao vivo pelo YouTube, transmissão ao vivo pelo Instagram. E eu vou deixar alguma coisa aqui para vocês. Eu falo deixar, porque não é todo mundo que vai assistir agora, né? Vai conseguir assistir comigo agora, ou vai assistir depois, ou vai pensar sobre isso depois, porque é uma aula light. É difícil a gente falar em aula light sobre neurociência. São palavras praticamente impossíveis de se combinar. Uma coisa assim, suave, tranquila, com neurociência. Quando a gente fala em neurociência, a gente fala em questões muito complexas, muito densas, muito difíceis, onde o cérebro humano, inclusive é sobre ele que nós vamos falar, ele está muito ainda aquém do que se sabe, muito aquém do que se poderia saber sobre neurociência, devido às nossas próprias limitações orgânicas, não é nem em questão de conhecimento, de pesquisa, nada disso, mas em relação às questões orgânicas, mas que uma das características que eu tento fazer nas minhas aulas, os meus alunos já sabem, é tentar deixar o mais mastigado possível, o mais gostoso, o mais light possível. E nesse ínterim, onde eu estou introduzindo o assunto, eu vou aproveitar aqui só ver se está tudo ok, tá? Para eu começar a falar aqui. Vamos ver aqui o. Acho que agora está tudo bem. Só vou esperar um ok aqui. Pessoal de Instagram, já vi que teve gente que entrou, então tá ok. Vamos ver no YouTube. Som ok. Oi, filho. Te amo, meu amor. Vou fazer você passar vergonha na aula da mamãe. Deixa eu pegar ele aqui. Olha quem vai falar boa noite para vocês hoje. Porque hoje é o dia do cérebro. E dia do cérebro, para uma neurocientista, é um dos principais dias do ano. Então, tem o meu aniversário, tem o aniversário dos meus filhos, aniversário de casamento, Natal, que é o principal para mim, Réveillon, várias festas festivas, e tem o dia do cérebro. Para quem escolheu estudar o cérebro, vivenciar o cérebro, cuidar de pacientes com alterações neurológicas ao longo de mais de 20 anos, quando é o dia do cérebro, é um dia para se comemorar. E a minha comemoração aqui é com café, que é um estimulante cerebral, inclusive. Deixar aqui. E brincadeiras à parte, né? Esperar o pessoal entrar.
e nós vamos começar. O que eu escolhi falar hoje? Eu queria... Ah, filho, café de noite não pode, mas agora pode. São agora 8 e pouco. Vamos falar sobre neuroplasticidade. E aí, o que eu gostaria que fosse essa noite de hoje? Eu gostaria que fosse uma coisa, como eu disse, né? Leve, tranquila, porque a gente vai falar das capacidades do cérebro, mas é uma questão um pouco até filosófica. Sabe por quê? Porque a gente está estudando e falando das próprias capacidades nossas. Porque olha que louco, vamos entrar numa filosofia agora um pouco. Vamos sair da caixinha um pouco. Quando você vai analisar algo ou algum fato, quando a gente fala em ciência, como cientista, se você analisa algo, o interessante é que você esteja do lado de fora, você concorda? Que você vai analisar um fato, você vai analisar um experimento, você vai analisar, né? Então, você estando do lado de fora, você consegue mensurar, você consegue fazer conjecturas sobre aquele fato, inferir conclusões. Então, o ideal é que você esteja de fora daquele rol. Então, vamos supor, se eu estou estudando fisioterapia nas pessoas que tiveram AVC, e aí eu estou lá junto com as pessoas que tiveram AVC, avaliando, tratando dentro daquele rol, ou você até acaba manifestando uma doença e entra ali no meio e você não consegue fazer uma averiguada análise, certo? O ideal é que, então, o cientista fique para fora, ele fique monitorando, o avaliador, essa pessoa que vai avaliar o paciente antes e depois, o ideal é que ele não vá treinar o paciente também. O avaliador, a priori, tem que ser diferente do treinador. Isso nos remete aos estudos cegos, duplos cegos, que a gente fala, né? Os aleatorizados, estudos clínicos, cegos, onde a pessoa está alheia ao que está sendo feito. Essa é a forma mais justa da gente analisar e estudar alguma coisa, algum fato, alguma questão científica. Ok. Dito isso, se eu vou falar para você que a gente estuda o cérebro ou analisa o cérebro humano, deveria ser, eu vou usar uma palavra assim, alguma entidade ou alguma força ou algum ser que não fosse, que não tivesse cérebro. Você entende? Dá para entender ou tá muito louco para uma terça-feira à noite? Quarta-feira à noite, né? Desculpa, terça-feira à noite. Por quê? É o mesmo cérebro falando dele mesmo. Então, quando a gente estuda a fala, eu estou falando sobre a fala, é o meu cérebro que está processando. Quando a gente fala em exercício físico, quando a gente fala em movimento, eu mesma estou fazendo movimentos. Então, quando eu analiso as partes do cérebro, as funções do cérebro, os lobos cerebrais, as conexões, é curioso que são as minhas próprias conexões, os meus próprios lobos cerebrais, né, que estão envolvidos nessa percepção do conhecimento, no reconhecimento dessa informação, do trabalho dessa informação e do armazenamento, muitas vezes, dessa informação, que é o que acontece nos nossos mecanismos de memória. Então, olha que interessante, é o próprio cérebro estudando ele mesmo. Aí você fala, nossa, Cintia, você está ficando louca. Eu vou falar para você assim, existem muitos estudos que falam sobre isso. É um paradoxo do cérebro estudando ele mesmo, do brain itself, colocado isso em inglês, né? Então, existem cientistas que, inclusive, conjecturam e fazem reflexões sobre isso, que é o próprio cientista falando sobre o desenvolvimento do cérebro. E é aí que eu vou chegar no tema de hoje. Porque é aí que a gente chega na principal capacidade que o cérebro tem. Porque o cérebro ele tem infinitas, eu vou falar infinita porque a gente não tem noção ainda de todas as habilidades e capacidades cerebrais, mas ele tem uma grande capacidade, se não a maior, que é a de se adaptar ao longo do tempo. O cérebro se adapta ao longo do tempo, ele muda ao longo da trajetória de vida da pessoa. Ele muda de acordo com as experiências da pessoa, com a família da pessoa, os traços que a pessoa tem genéticos e que foram passados para ele de forma genética e que estão incrustados nos seus genes e que não necessariamente isso vai se manifestar depois ao longo da vida, pode se manifestar ou não.
Então, são vários fatores que interferem, eu vou falar sobre isso, nessa capacidade cerebral de mudar. E é por isso que a gente está aqui hoje. E por isso que eu escolhi a dedo esse tema, porque não vou negar e ser hipócrita ao falar que é um tema que eu tenho muito domínio, que eu estudo isso há mais de 20 anos. Então, para conversar com vocês de uma forma leve, é algo que me deixa muito feliz e com muita familiaridade nesse assunto, mas também devido à relevância, à importância, porque é interessante a gente fazer uma reflexão sobre a neuroplasticidade, não do ponto de vista só teórico, porque aqui eu vou explicar um pouco melhor até para os próprios pacientes, para os familiares dos pacientes, o que é neuroplasticidade, quais são os tipos e tudo mais, mas mesmo, por exemplo, para os meus alunos, mesmo para o profissional de saúde, mesmo para quem trabalha com pessoas com alterações cognitivas, motoras, com alterações neurológicas, com atletas, com crianças, até para a gente refletir um pouco sobre algumas questões da neuroplasticidade, porque essas questões elas são muito variáveis ao longo da trajetória de vida da pessoa e elas vão mudando. Então, primeiro, antes da gente ir além, e que eu espero que saindo dessa aula aqui, ou ao vivo comigo, ou depois na sua casa que está assistindo, ou daqui semanas, ou daqui meses, você que está vendo esse vídeo no YouTube, que eu também estou gravando para você, toda aula minha eu comento isso, que eu estou gravando para você que está vendo depois, que vai ver depois, que vai ver daqui anos essa aula no YouTube, eu também estou gravando para você. Eu me preocupo em deixar informações, em deixar raciocínios, linhas de raciocínio, de construir esse raciocínio com você, para que você consiga apreender o que eu estou falando, mesmo daqui anos. Essa é a magia e a tecnologia da internet que nós temos hoje, que a gente pode usar isso a nosso favor. Então, vamos partir arrumar meu cabelo aqui. A gente vai partir da questão da definição. Então, neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem, aliás, não é cérebro, é a capacidade do sistema nervoso, porque nós temos neuroplasticidade em várias estruturas do sistema nervoso, não é só cérebro. Então, é a capacidade do sistema nervoso de mudar, de se readaptar, de se moldar de acordo com o ambiente, de acordo com as experiências do dia a dia, de acordo com lesões sofridas, lesões ortopédicas, neurológicas, lesões renais, lesões digestivas, lesões pulmonares, o que for, porque o que nós sofremos, seja vindo do ambiente, ou seja, do nosso próprio corpo desenvolvendo uma doença, isso leva à plasticidade. Então, a gente tem que, primeiro, considerar o ponto 1. Ponto 1 é a capacidade do sistema nervoso em mudar. Aí você fala, nossa, que ruim mudar? Não é ruim. É isso que nos mantém vivos. O nosso cérebro, ele é dinâmico. Imaginem uma usina a todo vapor dinâmica. Ela é um sistema gerenciador de tudo que nós fazemos, de todo o nosso comportamento, que tem uma característica dinâmica. Então, quando a gente passa a estudar o cérebro dentro de um contexto funcional em relação aos comportamentos, a gente considera esse dinamismo do cérebro. Porque hoje é o dia dele, a filosofia é sobre ele, é sobre o cérebro. Quando a gente pensa em cérebro, a gente pensa naquela massa encefálica rígida, dura, né? Que nem essa aqui, ó. Então, esse é o cérebro. Ele é parecido com o cérebro real, né? Da vida real. Ele tem essa cor mesmo, usual. Depende do tempo, né? Que se tem de armazenamento da massa encefálica. Mas você pensa nisso, parece que ele é rígido, ó, duro. Tem algumas funções lá dentro, algumas conexões, mas isso é um pouco engessado. Se eu faço exercício, eu melhoro a plasticidade. Se eu não faço, eu não melhoro. Eu preciso estimular. Se eu não estimular, eu não estou ativando o cérebro, que é uma besteira. Então, assim, o que a gente precisa levar em consideração é nesse dinamismo cerebral e que ele é moldável, estimulável, optimizável a todo momento, a toda hora. Então, o movimento que a pessoa está fazendo,
uma dança que a pessoa está executando, naquele momento o cérebro dela está se organizando para elicitar aqueles programas motores dentro da melodia. A pessoa está ouvindo a música e está dançando, ela está processando aquilo e organizando seus movimentos de acordo com a música, e isso é absolutamente mutável a cada segundo. Isso é o que é o mais lindo. Então, o cérebro, ele tem essa capacidade dinâmica, online, on-time, de mudar. E é gostoso a gente falar sobre isso, nesse ponto de vista leve, né, que eu brinco, porque quando a gente fala em optimizar a plasticidade com uma lesão neurológica, às vezes a gente tende a ser muito rígido, né? Não, vamos fazer o exercício porque vai promover a mudança, e essa mudança tem que ser rápida, porque a lesão foi ontem, e a gente está naquela janela de plasticidade, que é muito falada e muito importante, ok. Mas a gente também precisa considerar esse dinamismo dos processos neurológicos que vão se dando ao longo do tempo e de que o cérebro muda a cada segundo. É claro e óbvio que tem como estimular mais neuroplasticidade. Existem formas de acelerar a neuroplasticidade, mas para que nós saibamos o que é isso, como fazer isso, ou até que existe isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre os tipos de plasticidade. Que esse é o tema da aula de hoje. E, antes de mais nada, essa propriedade, eu diria, do sistema nervoso de se readaptar, de moldar de acordo com os anos da vida, as experiências e tal, essa propriedade, ela é presente por toda a vida, por toda a vida. Nós temos essa capacidade de mudança cerebral desde intraútero até a vida adulta, até idoso, idoso, muito idoso. Ah, mas você está falando 70 anos? Não, eu estou falando 90 e tantos anos. Tá? 98 anos. Você fala, nossa, mas é quase 100. É quase 100 anos. E a gente tem estudos com muito idosos mostrando capacidade de mudança cerebral e até produção de novos neurônios. Tá? Alô, você que achou que a gente não produz mais novos neurônios ao longo da vida, né? Eu entendo que o neurônio não se regenera. Se você tem uma morte neuronal, esse neurônio morreu, ok, mas a gente tem produção de novos neurônios, nós temos revitalização de conexões que estavam silentes, que estavam silenciosas. Então, a neuroplasticidade, ela é esse universo que contempla diversas propriedades, que é isso que eu vou falar já já, e que é isso que dá base a nós para que nós sobrevivamos e manifestemos os nossos comportamentos e tenhamos uma recuperação diante de lesões, por exemplo. E isso vai desde o intraútero, porque isso também mostra, inclusive, intraútero, a maternidade dos neurônios está a todo vapor, produzindo neurônio, né? Existe uma diferenciação das células-tronco em neurônios, existe uma diferenciação estrutural na formação do sistema nervoso, e depois isso vai para uma maturação funcional do sistema nervoso, que isso se dá até depois da segunda década de vida, 20 e poucos anos, e o seu sistema nervoso ainda não está formado totalmente. Então, é essa maravilha desse sistema incrível. E eu não sei se você até agora já sentiu esse amor pelo sistema nervoso, por neurociência, que é um amor que eu sinto há mais de 20 anos e que eu tento transpassar isso para vocês. Porque essa capacidade, essas propriedades e tudo mais são capacidades fascinantes, né? Então é muito gostoso estudar isso e muito gostoso falar sobre isso. Mas voltando, então, a gente está na questão da vida toda, né? Então, nós temos essa capacidade de mudar a todo momento, em todas as fases da vida. E que isso vai se perdurando ao longo das décadas até os idosos, até a senescência. A gente tem essa capacidade. Outra coisa, não é só o cérebro que tem plasticidade. Não só. Vamos falar em cérebro só. Não é só nos neurônios. Nós temos plasticidade em outras células também. No cérebro, por exemplo, as células da glia. Nós temos plasticidade nos astrócitos. Nós temos plasticidade na célula da glia como um todo. Vocês lembram? Oligodendrócitos, micrócitos. Vocês lembram disso? Células da glia. A gente tem essa capacidade também de gerenciamento, de ajuste.
e que essas células não ficam somente no cérebro. A gente tem as células também, exemplo, em cerebelo. Você tem plasticidade cerebral, plasticidade neural, desculpa, no cerebelo. Então, aproveitando, falando das diferenciações de definição, né? Quando a gente fala de plasticidade cerebral, você está falando de plasticidade do cérebro. Quando a gente fala em plasticidade neural, aí você está falando em plasticidade do sistema nervoso como um todo, que pode entrar cerebelo e outras estruturas. Tá? Quais outras estruturas? Exemplo, tronco encefálico, medula espinhal. Você tem propriedades neurais nessas estruturas e que não são estruturas ditas cérebro, são outras estruturas correlatas, principalmente cerebelo, que também tem bastante neuroplasticidade. Pessoal, estou aqui no meu cafezinho. Deixar o meu cérebro mais à mostra aqui. Esse aqui para vocês. Então, legal. Então, a gente vem dessa questão das fases da vida e essa questão da existência de neuroplasticidade em todas as fases da vida e em várias estruturas do sistema nervoso. Para que serve a neuroplasticidade? Então, se a gente pensar, ela é base para os nossos comportamentos, ela é base para a memória. Nós só temos sistemas de memória devido à neuroplasticidade, que você precisa assimilar uma informação, você precisa trabalhar essa informação em você, você precisa pensar sobre ela, refletir sobre ela, armazenar essa informação, recobrar essa informação em outros momentos lá na frente, na sua vida. E tudo isso envolve mudanças cerebrais, tá? Isso envolve neuroplasticidade. Então, ela é a base tanto de comportamentos, memórias, habilidades, a base da aprendizagem motora, aprendizagem de novas habilidades, comunicação humana, fala, escrita, leitura, todos esses processos. É base para tudo isso em pessoas saudáveis, em pessoas com alterações, com portadoras de doenças, portadoras de deficiências, de acometimentos, tudo isso envolve uma mudança cerebral. E é aí que a gente vai passar agora quais são essas mudanças cerebrais. E a minha missão hoje aqui é definir para você com calma quais são esses tipos de mudança. Porque, a grosso modo, a gente fala, bom, o exercício físico, vocês vão ouvir falar bastante sobre isso, tá? O exercício físico melhora a plasticidade, estimula a plasticidade, isso é super verdade, fato, mas como assim melhora? Entendeu? Em que sentido que melhora? Quais são os tipos de plasticidade? Então, a gente pode pensar em alterações, vou pegar de novo ele aqui, em alterações estruturais do sistema nervoso. Então, você pode ter uma alteração da própria estrutura, como você pode ter alteração da função. Às vezes, a estrutura se mantém, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui tem o cerebelo aqui atrás, ó. A estrutura se mantém, mas é a função que se alterou. O funcionamento, a conexão que se alterou. E é aí que eu quero explicar agora direito para vocês quais são os tipos de plasticidade. A gente vai começar com o primeiro tipo. Então, pausa. Espero que vocês estejam bem aí. Vamos para o primeiro tipo de neuroplasticidade, que a gente vai entender um pouquinho melhor, de uma forma mais destrinchada, que é a plasticidade celular. Anota aí. Se você quiser, você põe aí, plasticidade celular, e depois você vai estudar mais sobre ela. Qual que é a célula do sistema nervoso? É o neurônio. Principalmente, a gente tem neurônios e células da glia, tá? Microgliócitos, oligodendrócitos, astrócitos, vocês lembram disso? Para quem é da área, tá? Então, células da glia e neurônios. Vamos falar um pouco dos neurônios, principalmente agora. O que é a plasticidade celular? São mudanças boas ou ruins? Aproveito para dizer isso. Neuroplasticidade não é sempre boa, tá? Boas ou ruins que interferem no funcionamento celular. Interfere como? Então, algum estímulo, alguma questão ambiental, uma intervenção terapêutica, um exercício físico, uma intervenção de fonoaudiologia, uma intervenção de terapia ocupacional, uma intervenção de psicologia, o que for, uma reunião com o seu advogado,
um beijo que você deu no seu namorado, algo que está promovendo alterações neurais suas e alterações celulares. Existem estímulos que geram produção de novas proteínas dentro da célula. E existem algumas proteínas que agem como não é isso, mas agem como se fossem vitaminas para o neurônio, reforçadores do metabolismo neuronal. Esses reforçadores se chamam neurotrofinas, proteínas reforçadoras da saúde neuronal. E essas proteínas reforçadoras são estimuladas, exemplo, pelo exercício físico. Então, você aumentar a proteína neuronal, você optimizar o metabolismo da célula, deixa o metabolismo mais acelerado da própria célula. Tá? Se você pensar num neurônio que tem aquelas... Eu não vou compartilhar slide hoje é uma aula sem slide, que eu quero que seja algo leve, mas aqueles fiozinhos para os leigos, que para nós chamamos de dendritos do axônio, aumenta o número de dendritos. Você tem um aumento do número de dendritos. E em cada dendrito tem espículas que se ligam nos outros neurônios. Essas espículas são chamadas de espículas dendríticas. Olha que fácil o nome. Então, além de nós termos um aumento dos dendritos, nós também temos um aumento das espículas dendríticas. Olha quanta coisa. Então, eu diria que a célula fica mais potente, ela fica mais poderosa, ela se transforma com mais poder de acordo com o estímulo que foi colocado a ela, de acordo com o estímulo que optimizou essa questão metabólica. Então, nós temos uma maior produção de neurotrofinas, nós temos um maior número de dendritos, nós temos um maior número de espículas dendríticas, nós temos um maior número de neurônios mesmo. O nascimento de neurônios, a neurogênese, isso é promovida, por exemplo, aqui, exercício físico. Só que não é qualquer exercício físico, tá, gente? Quando a gente fala em atividade física, a pessoa acha que eu vou andar na rua e tá bom. Não é assim, tá? Também não vou... A aula de hoje não é isso, não é sobre isso. Mas, voltando, então você tem uma mudança celular, metabólica. É uma mudança microestrutural, porque ela é celular, ela é microscópica ali. E o neurônio, ele fica potencializado, ele fica mais poderoso. Isso se eu falar de um neurônio só. E se eu falar de 100 bilhões de neurônios para você? O que você acha em relação a aumentar a sua capacidade plástica dessa sinalização, dessa modulação neural, de tudo isso? Então, a gente está falando em questões estruturais. Eu estou falando de questões celulares, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada para a gente passar para o próximo tipo de neuroplasticidade. Já falei. Então, além do número de neurônios, só lembrando aqui, a variação no tamanho desses neurônios. Então, você pode ter variação no tamanho do neurônio, variação na questão das espículas, né, da parte anatômica do próprio neurônio. Ele potencializa as suas capacidades de fazer ligação com os outros neurônios. E como se chama o evento dessa ligação do neurônio com outro neurônio? É o próximo tipo de plasticidade que nós vamos falar, que é a plasticidade sináptica, que nada mais é do que a conexão entre os neurônios. Então, nós temos uma potencialização celular, isso é promovido, exemplo, por exercício físico, tá? Então, vou até fazer um adendo aqui e dar o nome de uma neurotrofina que, para quem é da área da saúde, é muito familiar, que é a Brain Derived Neural Factor, BDNF. BDNF, ela aumenta muito com o exercício físico, bastante com o exercício físico aeróbico, por exemplo. Estimula, esses neurônios ficam mais potentes. Então, esse é um tipo de plasticidade. A gente tem a plasticidade agora sináptica, onde nós estamos falando do funcionamento dos neurônios. Eu não estou falando só da anatomia dele. Ele não está com mais espícula, com mais dendritos, né? Ele está com mais possibilidades de sinapses. A sinapse em si
fica mais potente. Como? Os circuitos neurais ficam mais potentes. Como? Aumenta o número dessas sinapses. Então, você tem aumento do número de sinapses, você tem aumento das redes neurais. Vou dar um exemplo fictício. Se eu tinha uma conexão com 100 mil neurônios, agora eu tenho uma conexão com 200 mil neurônios, por exemplo. Aumentaram as conexões. O número de neurônios aumentou. As redes neurais ficaram mais trabalhadas, mais ricas, mais arborizadas. Vamos usar essa palavra? Porque esse termo é usado, né? Arborização dendrítica é um termo muito comum em neurociência. Então, olha que interessante. A gente tem a questão celular e você tem a questão funcional. Então, existe conexões neurais melhores ou piores, eu vou falar sobre isso no final da aula, organizadas. Pode ter plasticidade ruim também. Uma plasticidade que a gente chama de mal adaptativa. Isso pode acontecer. Então, existem esses fatores que levam à potencialização da transmissão sináptica. E outra questão que também influencia, dentro das sinapses, nós precisamos, na sinapse química, nós precisamos da participação dos neurotransmissores, das substâncias químicas que potencializam a passagem do impulso elétrico, que essa é a função do neurotransmissor. Nós temos aumento da produção de neurotransmissores. Exemplo de neurotransmissor: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, tá? Então, esses neurotransmissores, eles aumentam em moléculas mesmo. Então, aumenta a produção de transmissores, aumenta a produção de receptores. Aí, vou falar com os alunos, pessoal da neurofisiologia, os receptores das membranas da célula aumentam em número também. Então, você aumenta a sinapse, a potencialidade da sinapse, porque o receptor aumenta. Então, você tem uma optimização das funções sinápticas. Então, essas circuitarias ficam mais poderosas, essas circuitarias ficam mais potentes, literalmente, né? Essa é a plasticidade sináptica. Aí você fala, nossa, tem como a gente melhorar isso? Tem como você estimular isso? Tem. Tem. Isso é estimulado a todo dia. Cada experiência prévia sua, cada experiência sua, você está estimulando os seus neurônios, certo? Mas tem como você optimizar. Tem formas de você exacerbar, aumentar esse tipo de estimulação. E a gente vai para o último tipo, porque a gente vai aumentando em hierarquia, né? Tá na célula, aí eu estou nas sinapses, nessas maiores redes neurais, e eu vou para o terceiro tipo. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. Tudo ok aqui. Já falei. Então, essa modulação da característica da sinapse fica mais potente. E aí a gente vai para o último tipo, que é o seguinte: com a questão estrutural melhor, com uma questão funcional melhor, a gente entra numa inervação do córtex cerebral melhor, mais ampla, mais assertiva, dentro de um contexto funcional, ali cortical. Então, você pode manifestar um remodelamento cortical, uma reinervação cortical. Isso é plasticidade neural. Isso é neuroplasticidade. Isso é um outro tipo de neuroplasticidade, que é a neuroplasticidade cortical. Então, nós temos a neuroplasticidade celular, a neuroplasticidade sináptica e a neuroplasticidade cortical. Por quê? Porque ao realizarmos novas atividades, ao realizarmos, exemplo, fisioterapia neurofuncional para optimizar certas funções do cérebro, você aumenta a inervação naquelas áreas do cérebro. Se você fizer exercícios, exemplo, com prática mental, que é uma técnica que nós usamos, que envolve melhor estimulação das áreas de planejamento do movimento no cérebro, isso é neuroplasticidade. Então, nós estimulamos esse remodelamento cortical de acordo com uma fisioterapia neurológica bem organizada. Olha aí, principalmente para os meus alunos aqui, né? Então, não é qualquer fisioterapia, não é qualquer exercício, não é um exercício jogado com número de repetições aleatório, numa ordem aleatória,
tá? Que não vai fazer o efeito desejado. Então, a neuroplasticidade, ao mesmo tempo que ela é viável, ela é permissível, ela é moldável, ela é ajustável e ela é melhor estimulada. Então, você tem que fazer o seu melhor. Gente, olha o meu copo, isso aqui eu ganhei dos meus alunos da USP. Eu sempre mostro nas aulas, porque olha que lindo. Mostra principalmente aqui a área pré-frontal, ó. Ó aqui, ó, que é a área córtex pré-frontal, é a área da onde, gente? Quiz para os alunos. E a principal aula a área da cognição, que é a minha área preferida, é o meu assunto preferido, então eu fui presenteada aí pelos meus alunos. Mas, então, nós temos esses 3 tipos de plasticidade. Então, celular, sináptica e cortical. E essa cortical, a plasticidade cortical, ela muda, como eu disse, a cada intervenção, a cada dia, a cada mês e etc. Agora, o que eu queria dizer é, da mesma forma que nós temos que uma adequada intervenção vai potencializar um remodelamento cortical para melhor, eu vou dar um exemplo dos mais preciosos que a gente tem. O exemplo dos mais preciosos que nós temos é o exemplo pós-AVC. Quando nós temos um acidente vascular cerebral, nós temos uma área de morte dos neurônios, nós temos uma zona ao redor de neurônios que estão mais para lá do que para cá, pode ser que morra por questões secundárias ao AVC, é uma zona nebulosa chamada zona de penumbra, e os outros neurônios adjacentes ali. Um adequado estímulo de fisioterapia, de estímulos das funções do movimento, de adequadas áreas cerebrais, você potencializa aquelas sinapses e você ativa aqueles grupos de neurônio, muitas vezes, que iriam morrer por falta de estímulo, porque eles estão mais para lá do que para cá. Tá? Mas eu vou usar isso na prova. Aluno meu não põe isso na prova. Não é mais para lá do que para cá. É zona de penumbra. Tá? Que é quando os neurônios não estão tão adequadamente supridos das suas questões metabólicas. Eles ficam sofridos depois dos seus vizinhos que morreram no AVC. Tá? Aí que vem o papel da fisioterapia, que é preponderante nesses momentos, e aproveito até para dizer, para quem trabalha aqui com neuromodulação não invasiva, que é também uma das ferramentas com as quais eu trabalho, onde nós promovemos mudanças de ajuste metabólico direto na região onde houve o AVC e áreas adjacentes, onde a gente ajuda a modular tudo isso de uma forma elétrica ou magnética, e você tem a fisioterapia neurológica concomitante que vai potencializar, dentro de uma questão contextual, funcional, os movimentos do corpo. Não vou entrar nesse detalhe, porque a aula de hoje não é sobre isso. É sobre neuroplasticidade. Mas é para a gente ter ideia desse universo maravilhoso, né? Que é essa capacidade cerebral de se alterar, de se mudar com as experiências, de mudar de acordo com as intervenções. Agora, outra coisa que eu queria falar é uma plasticidade ruim, às vezes, que pode acontecer, por exemplo, depois de uma amputação. É um dos exemplos. Após uma amputação, você pode ter morte dos neurônios do cérebro, eles param de serem ativados, porque, vamos supor, você perdeu a perna, o braço, as áreas do braço do cérebro, eles perdem a função, sabe por quê? Porque perde o estímulo. Ele não tem mais função nenhuma, não tem o braço, você não tem aporte do ambiente, você não tem a questão sensorial, que vai denotar o seu movimento do braço. Então, o sistema nervoso, a principal função do sistema nervoso é nos permitir interagir com o ambiente. Sem o sistema nervoso, a gente não interage com o ambiente. Aí é outra reflexão. Então, essas áreas do braço, exemplo, no cérebro, começam a perder função, elas começam a perder inervação, elas ficam pobres ali em relação à questão elétrica mesmo, sináptica, e aí neurônios que estão ao redor podem fazerem uma migração, existe migração neuronal, brotamento neuronal, onde eles podem atingir e assumir outras áreas dos amiguinhos ali ao redor. Então, às vezes, vamos supor, aí você faz um teste de toque, um toque sensorial no rosto e você sente o braço. Você fala, nossa, eu estou sentindo meu braço aqui. Por quê? Porque os neurônios da face
se chegaram mais perto da área ali do braço. Então, isso é descrito, isso pode ser considerado uma plasticidade mal adaptativa, por exemplo, quando isso interfere de uma forma muito grande nas funções das pessoas no dia a dia, isso pode ser uma plasticidade ruim. E é uma plasticidade que aconteceu com o próprio organismo. O próprio organismo se recuperando de uma lesão, de uma amputação, no caso, né? Então, os neurônios cerebrais, eles não ficam isolados, a Deus dará, soltos, sem estímulo. Né? Então, se você perder o braço, fica ali, fica sem fazer nada. Não, eles perdem a inervação, eles perdem a função. E aí outros neurônios vão se dar ao luxo ali de tentar suprir essa questão neural e acabam não conseguindo, porque a função deles não é essa, eles estão em outros locais do córtex. Olha que interessante. Tá? Então, nós temos essa questão cortical que é moldável pelas nossas experiências, pelos nossos movimentos, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos. Tudo isso envolve neuroplasticidade. Vamos ver aqui o próximo tópico. Esses são os principais tipos de neuroplasticidade. Vamos ver como é que estamos aqui. E aí, eu vou entrar num tópico final da aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando. O pessoal que está vendo depois no YouTube, está curtindo a aula, espero que vocês estejam gostando. Os pacientes, né? Eu coloquei essa aula aqui especial pelo Instituto Neuroalfa, então os pacientes, os familiares de pacientes, os cuidadores, as pessoas que querem entender mais o que é plasticidade, né? O que é neuroplasticidade e que é essa capacidade maravilhosa que o sistema nervoso tem de mudança, de adaptação, de reconstrução de possibilidades. Agora vamos lá. O que interfere na plasticidade? Então, se eu vou comentar alguns fatores, porque a minha plasticidade não é igual à sua. E a sua não é igual à da sua mãe, do seu pai, do seu filho, não é do seu vizinho. Cada um manifesta a plasticidade neural de uma forma. Nenhum paciente é igual ao outro. Se vocês colocarem para eu tratar 2 pacientes com AVC no mesmo local, com o mesmo nível de AVC, com a mesma extensão da lesão, igualzinho, A e paciente B, o paciente A pode ser completamente diferente do paciente B em relação às questões clínicas, dos movimentos, totalmente diferente. Que apesar de nós termos correlação topográfica, que a gente chama, muitas vezes a correlação clínica não existe. Porque isso depende de muitos fatores. Experiência prévia, nível de escolaridade do paciente. As questões cognitivas, elas são um dos principais fatores que denotam a nossa reserva neural é o nível de escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, quanto mais a pessoa estuda em anos escolares, melhora a sua capacidade de reserva cognitiva. Eu vou depois fazer uma aula só sobre isso. Porque o que é reserva? Vamos voltar. Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de sofrer essas mudanças ao longo da vida. Ok. Então, você vai se adaptando ao longo da vida. E se existe uma lesão? Se existe uma lesão, o cérebro vai precisar da sua reserva. Ele vai ter que pegar o pano para a manga lá embaixo para ele tentar se recuperar. Nós temos reservas neurais. São reservas de neurônios mesmo. São circuitos neurais que não estão ativados, muitas vezes. Eles estão sobressalentes, silenciosos. E essa recuperação, essa ativação de sinapses silenciosas, isso é neuroplasticidade. Então, você tem uma reserva lá. Qual é a sua reserva? É igual o carro na reserva. Acabou a gasolina? Cadê a reserva do carro? Ele entrou na reserva, certo? A gente tem uma reserva. E quando a gente fala em degeneração dos neurônios, quando a gente fala em doenças neurodegenerativas, por exemplo, a gente fala, exemplo, nos tipos de demências, a gente fala numa doença de Parkinson, doença de Alzheimer, a gente tem acometimentos dos neurônios. E os estímulos e as intervenções servem para optimizar as conexões que estão passíveis e possíveis de serem estimuladas e recuperadas e
não os neurônios que já morreram, mas recuperar novas possibilidades de melhora da pessoa. Então o cérebro vai usar a reserva dele. Eu vou falar, ó, quanto você tem aí de reserva? Ele vai falar, bom, eu tenho aqui X neurônios, eu tenho X circuitarias aqui que estão paradas, que posso usar para você de reserva aí. Eu falo brincando, mas é isso que acontece. A grosso modo, diante da neurodegeneração, nós temos a questão da reserva neural. E nós temos a questão da reserva cognitiva. Então, a reserva cognitiva nada mais é do que essa disponibilidade de neurônios e circuitarias neurais que são passíveis de serem estimuladas para uma eventual recuperação diante de uma doença neurodegenerativa. Então, aproveito para dizer que quanto maior o nível de escolaridade da pessoa, maior é a reserva cognitiva dela, tá? Porque estudou mais. Ah, mas aí porque ele pegou mais informação, ele tem mais coisa, ele decorou mais coisa, não é isso exatamente. O estudar, e aí eu vou lançar uma sementinha na sua cabeça aí agora. O estudar, o você se aprimorar, isso envolve não só decorar informações. Informação eu posso jogar para vocês aqui, ó. Vocês vão decorar e não vai adiantar nada. A questão não é decorar informação. Não é ser apresentado a informação ou conhecimento. É você pensar sobre esse conhecimento, você armazenar o conhecimento, você trabalhar esse conhecimento dentro de você e você aplicar. Então, você trabalha um pensamento reflexivo, um pensamento de concatenação de ideias, um pensamento de organização do seu próprio comportamento. Tudo isso é cognição. Tudo isso é cognição, não é só memória, não é decorar as coisas e tudo bem. Então, quando a gente fala em nível de escolaridade, não é porque ele aprendeu mais coisa na escola, ele desenvolveu melhor, de acordo com as atividades acadêmicas, as suas possibilidades de processamento mental, a sua concatenação de ideias, os seus pensamentos, as suas reflexões, a sua organização do comportamento, tomada de decisão em relação à questão neuromotora, cognitiva, a sua concentração, o seu alerta, o seu foco, as suas memórias. Tenha memória. Mas olha o que eu já estou falando. Se você voltar à aula aí agora, você vai ver um monte de coisa para você anotar aí. Conversando agora com os meus alunos. Volta lá e vai vendo o que eu comentei. Então, olha quanta coisa. E a memória é um dos pilares que regem tudo isso, né? Então, por isso que o nível de escolaridade te dá mais reserva cognitiva. Porque não é só por você ter estudado mais. Isso envolve o processo de desenvolvimento cerebral ao longo dos anos. E isso envolve agora uma questão muito importante para os estudos dos nossos jovens, hein? Crianças, né? Como que as pessoas estão estudando hoje? A forma de estudar hoje é diferente da forma de estudar na minha época, por exemplo, né? Então, a leitura, ela ficou diferente. A escrita à mão, praticamente, foi abolida, que é muito importante. Né? O que é o estudar? Então a pessoa fala, não preciso de escola. Vou dar um exemplo agora outro. Por exemplo, eu nasci herdeira de um grande império, então eu não preciso de escola. Eu não vou precisar trabalhar, porque eu já tenho minha conta no banco gorda, então não preciso estudar. Não, querido, você precisa estudar. Porque o estudo, ele é uma preparação do seu sistema de discernimento sobre a própria vida, de discernimento sobre as suas atividades, e já que você está falando de dinheiro, de discernimento sobre a sua própria conta bancária no futuro. Porque se quanto maior o nível de escolaridade, melhor a reserva cognitiva, se você não tiver o nível de escolaridade, porque você não quer estudar, porque você já tem dinheiro, se você, porventura, vier a ter uma doença neurodegenerativa no futuro, por exemplo, uma demência, um Alzheimer, você vai ter uma reserva pobre. Você vai ser pobre de reserva cognitiva. Olha que interessante. Você está rico de dinheiro e pobre de reserva cognitiva. Porque você não quis estudar. Tá? Então, olha que interessante. O estudo não é aprender coisas, quem descobriu o Brasil, qual é o relevo da China, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quais os tipos de protozoários. Não é isso só. O estudo acadêmico, ele envolve a questão do desenvolvimento cerebral ao longo do tempo, da optimização desses processos. Por isso que ele é tão importante. Tá? E isso envolve a reserva cognitiva e isso envolve maior reserva para a sua neuroplasticidade quando tem uma lesão neurológica.
Olha que importante. Então, reserva cognitiva é um dos fatores que interferem na sua neuroplasticidade. As suas experiências que você tem ao longo da vida, não é só na hora, no mês, não, é na vida toda. Isso te dá memória, isso te dá vivência. É outro fator. Estilo de vida. O seu estilo de vida te dá a carteirinha da sua plasticidade. Sabe por quê? Peraí. Vou dar outro exemplo. Esses mecanismos plásticos, só arrumar meu cabelo aqui, gente. Esses mecanismos plásticos, eles têm um grande papel, eles são muito atuantes na hora do sono. Então, é na hora do sono, quando nós estamos descansando, que o cérebro não está descansando. Ele faz aquela organização das informações aprendidas durante o dia, das atividades realizadas, ocorre uma limpeza metabólica, onde os dejetos, excludentes metabólicos, né, excretas, molecularmente falando, são jogadas para fora. Isso tudo é feito no sono. A gente tem consolidação das memórias, por isso que quem não dorme bem não tem boa memória, tá? Então, o dormir bem também está dentro da questão da plasticidade. Você precisa dar condições para o seu cérebro funcionar. Então, não adianta nada você ter uma excelente fisioterapia, estudar pra caramba, né? Fazer o possível e não dorme bem. Então, são vários pilares que envolvem estilo de vida. O sedentarismo é um fator que prejudica a plasticidade. Por quê? Porque a atividade física optimiza tudo isso. A atividade física dá novo vigor, um novo vigor neuronal, real mesmo. Eu já vou falar sobre ela para fechar a aula, que é a parte de exercício físico. Então, você não fazer exercício físico, não dormir bem, tudo isso são fatores que prejudicam a plasticidade. Dentre outros estilos de vida, né? O comportamento, muito estresse, ansiedade, depressão, comorbidades de uma forma geral, doenças, né? Tudo isso também interfere na sua possibilidade de neuroplasticidade, incluindo doenças das mais variadas. Mas eu quero fechar, deixa eu só ver se não faltou nada aqui, não. Eu quero fechar falando o seguinte: existem diversas, eu vou dizer assim, toda e qualquer intervenção de um profissional que vá trabalhar com uma pessoa com vistas à neuroplasticidade, ele vai ter efeito. Se é bom ou não, não sei. Porque toda estimulação num ser humano gera plasticidade para ele. A questão é como fazer isso, como optimizar isto. Então, claro, nem é aula de hoje também, mas para quem quer entrar em mais detalhes, o perfil da atividade física, e eu não vou falar atividade. Atividade física é diferente de exercício físico. O perfil do exercício físico, e eu vou falar outra coisa. O exercício físico é diferente de uma intervenção mesmo, uma intervenção terapêutica, por exemplo. Olha as definições, tá? Onde estou querendo chegar? Que o perfil do exercício, o perfil da intervenção, ela optimiza de formas diferentes os processos de neuroplasticidade. Eu vou dar 2 exemplos aqui básicos, tá? O exercício aeróbico, por exemplo, de grande intensidade e tudo mais, exemplo, uma corrida, uma caminhada vigorosa, que você tem uma frequência cardíaca dentro dos limiares para que seja considerado aeróbico, isso aumenta a vascularização do cérebro. Isso aumenta a angiogênese, o aumento dos vasos neurais dentro do cérebro. Aumenta até essa questão. E o que é bom, porque você aumenta a vascularização, você aumenta a troca gasosa, a oxigenação dos neurônios, tá? Então, existem formas de você ativar questões metabólicas e tem, exemplo outro, um exercício mais direcionado, com desafio, com uma complexidade que onde você pode moldar isso, um exercício com uma certa complexidade X, Y, Z, ela ativa de formas diferentes outras questões de neuroplasticidade. Eu vou dar um exemplo da doença de Parkinson. Existem diferentes exercícios que moldam, olha isso, diferentes neurotransmissores no cérebro, que são transmissores dopaminérgicos, que tem a ver com a dopamina, que é um dos neurotransmissores que está em falta na doença de Parkinson, que está em defasagem, né? Então, você tem como estimular mais certas potencialidades
de neuroplasticidade de acordo com o seu perfil de exercício. Então, não é um exercício jogado, solto. Vai caminhar 20 minutos e vai fazer musculação, o exercício de musculação, e aí vai fazer palavra cruzada. Isso não é algo que tenha aí uma estrutura, um começo, meio e fim. Essas abordagens existem, elas geram mudança de neuroplasticidade, mas são mudanças de neuroplasticidade globais, sem um contexto. Aí é que está. Aí o recado agora não é para o paciente, porque o paciente não sabe isso. O dever é do profissional, saber intervir da melhor forma para o cliente, para o paciente. Então, agora eu não quero falar com os familiares e pacientes, agora eu quero falar com os alunos. É aí que entra a sua responsabilidade de você estudar. De estudar direito. Por quê? Você tem responsabilidade em optimizar da melhor forma possível a neuroplasticidade do seu paciente. Então, se você der um exercício A que seja mais simples ou mais global, você estimula de uma forma. Você poderia estar estimulando de uma forma B, mas você não vai estimular B porque você não sabe. Ou porque você não estudou, ou porque você não quis se aprimorar. Isso já é dito, essa relação das intervenções. Existem formas diferentes de nós acionarmos a neuroplasticidade dos pacientes. E aí tem uma questão de uma palavra maravilhosa, que eu quero falar sobre ela depois, só em uma aula específica, que é a questão da precisão. A precisão. A neuroplasticidade, ela baseia-se em precisão. Como assim, Cíntia? Precisão espacial, ela ocorre naquele local do cérebro. Exemplo, existe uma propriedade cerebral chamada conectividade. Então, a gente pode ter estímulos em outras regiões por conectividade, ok. Mas a precisão espacial, a precisão temporal, existe um momento certo, existe algo que seja mais correto do ponto de vista temporal para você ativar as questões de neuroplasticidade do seu paciente, tá? E uma precisão contextual. O seu exercício tem que ter um contexto dentro daquela linha. Por isso que a linha de raciocínio terapêutico é tão complexa. E por isso que para você prescrever o seu treino, o seu tratamento de fisioterapia, ele é tão complexo porque não basta saber o exercício. Você precisa dosificar esse tratamento. Você precisa de uma ordem dos exercícios. Você precisa do número de repetição de acordo com o contexto. Você precisa de ativações prévias, ativações ali moderadas e as ativações finais. Isso envolve estudo, prática com o paciente, né? Aprimoramento. Então, isso não está escrito em nenhum lugar. Não tem receita de bolo. Não tem livro de protocolo para você atender seu paciente. Isso é baseado nas questões inerentes de cada paciente em relação à sua condição clínica, associado à sua expertise nos seus estudos, né? Associado aos trabalhos de neurociência, onde você vai fazer uma integração entre os que se sabe sobre cérebro e plasticidade e o que se sabe sobre a condição clínica do paciente. Aí você junta esses dois e avalia o seu paciente. Porque o paciente com Parkinson, ele tem os mais variados cenários neuromotores e cognitivos. Não é engessado, com tremor, como todo mundo acha que é. Né? Um paciente com Alzheimer é um universo de possibilidades de manifestação do quadro clínico da doença, de possíveis possibilidades de recuperação da qualidade de vida, por que não? Um paciente com ataxia tem os seus, dependendo da causa da ataxia, você tem as suas pormenoridades no quadro clínico. Olha isso. Então, como é que você vai estimular da melhor forma a plasticidade dessas pessoas? Vocês viram? Então, quando a gente para pensar na responsabilidade, eu queria que fosse uma aula leve, né, gente? Tranquila, aquele cafezinho, né? Sem broncas, que eu costumo às vezes dar nos alunos, mas assim, aí aquela coisa da responsabilidade de você fazer o seu melhor em relação à neuroplasticidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou finalizando a aula. E aí eu tenho eu vou deixar não é dica, vou deixar uma recomendação para vocês. Existem formas de nós optimizarmos a neuroplasticidade, tanto em nós mesmos quanto no paciente, tá? Para quem quiser, com mais calma, nem vou entrar agora no site, vocês olhem, por favor, meus alunos, fisioterapialiberta.com.br, eu tenho ali um curso livre pequeno sobre
Descomplicando a Neuroplasticidade. Vê lá. É um curso acessível, um curso pequeno para você aprender mais sobre isso. Agora, se você quiser ler mais sobre isso, eu vou aproveitar o ensejo e mostrar para vocês, porque o assunto está aqui, é o mesmo assunto. Os 10 pilares da neuroplasticidade, que foi o livro que eu escrevi, que eu lancei em 2024, ele está à venda na Amazon, tá, gente? Tem o digital e tem o físico. Vou aproveitar e falar dele para vocês. Porque aqui existiu um estudo de 2010 que falou sobre os 10 pilares, não foi 10 pilares, 10 princípios da neuroplasticidade. E esses 10 princípios estão aqui destrinchados, explicados e com aplicabilidade prática para o seu paciente, para o seu cliente, para o seu atleta. Porque quando a gente fala em neuroplasticidade para pessoas saudáveis, isso também existe. Não é só diante de lesão, né? Vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube, ó. Eu vou deixar o link depois nos comentários, tá? Para quem quiser ver. E vou deixar o pessoal do Instagram. Ó, pessoal, vocês não viram meu livro ainda? Vergonhoso, hein? Vão lá olhar. E aqui eu explico direitinho sobre esses 10 princípios e abordamos uma aplicabilidade prática em relação a como optimizar essas funções cerebrais. Tá? Eu vou deixar aí para vocês para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Exemplo, o número de repetições importa, a intensidade do seu treino do exercício importa, o seu perfil de exercício importa. Então, tudo isso é falado aqui. Vou aproveitar e deixar aqui para vocês, ó, os 10 pilares da neuroplasticidade, cérebro em transformação, princípios e estratégias para maximizar o desempenho neuromotor e cognitivo. Tá bom? Aqui é só para fechar com chave de ouro o assunto, para quem quiser saber mais. E mandem mensagens para mim, pessoal que tem lido o livro, pessoal que está assistindo os cursos do Instituto Fisioterapia Liberta, mandem mensagem para mim. Então, eu tenho essa atividade minha querida, do coração, que é atender os pacientes do Instituto Neuroalfa. Então, eu quero aproveitar, eu estou falando hoje aqui pelo canal do Neuroalfa, quero mandar um beijo imenso para os meus pacientes de hoje, de ontem e de amanhã, para os seus familiares, os seus cuidadores que estão aqui diariamente, que estão comigo diariamente, que nos acompanham aí nessa trajetória de potencializar as possibilidades de recuperação desses pacientes todo dia. E também mandar um beijo para os meus alunos do Instituto Fisioterapia Liberta. Nós estamos com os nossos cursos de extensão, capacitação, reconhecidos pelo MEC, tá? Para que vocês sejam capacitados a atuar da melhor forma com seus pacientes. Lembrando, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, capacitação em fisioterapia em demências, o único curso do Brasil e primeiro, que é comigo. Cognição em movimento, que é o meu xodó da minha vida, minha cereja do bolo, cognição em movimento. Controle motor, teoria e aplicações práticas. Esse curso está completo, fechadão, legal pra caramba. E capacitação em fisioterapia no futebol, que é com o professor Paulo Costa, fisioterapeuta esportivo, meu marido, está assistindo a live, mandar um beijo para ele também. E para os meus filhos que também devem estar vendo a mamãe. E para esses alunos olharem, vão olhar, tá, gente? E mandem mensagem para nós. Eu quero agradecer a audiência, agradecer a paciência. Essa aula, ela envolveu muitas reflexões, muito conhecimento imbuído ali, com aplicabilidade prática para que você pense no que você fazer, o que você pode fazer para optimizar a sua prática clínica. Para os pacientes e familiares, né? O que é neuroplasticidade e olha que o exercício pode moldar na plasticidade do paciente. Olha que ponto de especificidade nós chegamos. Olha que ponto de modulação neural nós podemos ter com a neuromodulação, de especificidade dos neurônios. Então, isso é muito importante, que é o avanço da ciência e é o que nós temos de mais avançado quando nós falamos em neuroreabilitação. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se alguém tem alguma... obrigada pelos recadinhos aqui, tá? De excelente, muito bom. Aula excelente. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Até a próxima live. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Agora vai pensar sobre o seu cérebro. Você mesmo vai pensar sobre você mesmo. Olha o que eu tinha falado, né? Olha que louco, tá? Um beijo. Tchau, gente. Vou desligar aqui. E vou desligar aqui. Um beijo.